Segundo Congresso Regional de Desenvolvimento Econômico do Vale do Paranapanema. E hoje nós estamos recebendo aqui Cássio Jamil Ferreira, presidente da CIA, o Preto, que é vice-presidente da FACESP e presidente da CIAPAR, e o Júnior, que é diretor administrativo financeiro da CIAPAR. Eu já começo dizendo o seguinte: esse segundo congresso, nós já chegamos no segundo, mas nós vamos falar também do primeiro, porque foi um sucesso. Se torna um elo de comércio, economia, união e conhecimento. É isso mesmo, Preto? É isso mesmo, Paulinho. Um prazer estar aqui novamente, falando do nosso desenvolvimento econômico regional, hoje com muito mais tranquilidade em razão do sucesso do que foi o primeiro. Você esteve lá, você participou e concordo exatamente com essas suas colocações. Eu acho que é algo tão interessante para até falar com o Júnior. Ô Júnior, nós acompanhamos, estivemos juntos lá nesse primeiro congresso, essa luta que vocês tiveram e com um resultado super positivo, porque foi realmente um grande sucesso. Sim, Paulinho, com a parceria aí junto com a Interativa, vocês cobriram o evento para nós ano passado aí. Foi um desafio muito grande, mas a gente também não trabalhamos sozinho, né, Paulinho? Nós temos 20 associações aí, 19 na verdade, que nos apoia e que nos dá esse suporte, entre elas aqui a de Avaré, uma das principais, e também temos parceiro, né, Interativa, Sebrae e entre outros, né, Paulinho? Tá certo. Presidente da CIA, Cássio Jamil Ferreira, esse é o segundo congresso regional. Ainda falando do primeiro, que foi um grande sucesso, né, Cássio? Sem dúvida nenhuma. O primeiro congresso superou todas as expectativas. Nós jamais imaginávamos que atingiria o que atingiu. Tá? Esse tipo de congresso é um evento muito grande, de muita responsabilidade, e só cidades do porte de Marília, de Campinas, que têm condições, que realizam esse tipo de congresso. E como disse o Júnior, o Preto, ontem numa outra emissora, nós nos espelhamos no de Marília, que é um sucesso total, todo mundo quer ir, todas as associações comerciais do estado são convidadas e acabam querendo ir. Então, espelhando lá, foi idealizado o Congresso de Avaré. Precisou de muita luta, muita coragem, muito trabalho. O Júnior aqui é um guerreiro, é um alucinado pelo evento. Então, por isso que foi um sucesso. E foi, você sabe que foi. Pessoas vieram lá, secretário de Estado, Jorge Lima, secretário de Administração Regional do Governo do Estado, vários palestrantes, o Rufino também. Foi um sucesso total. E esse ano, e foi uma grade mais enxuta do que esse ano. Então isso nos impulsionou e deu coragem para ousar mais ainda. Ousar e fazer com que seja muito maior, uma grade muito mais elaborada, vários nomes de destaque nesse tema aí, em termos de palestra. Enfim, realmente a expectativa para esse segundo é superar o primeiro, e vai superar. Em todos os números que a gente já tem, não tenha dúvida que vai superar o primeiro, que já foi sucesso total. Ô Preto, conta para nós agora, vamos falar dos palestrantes, para a gente pelo menos dar esse início a esse bate-papo, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais dos nomes dos palestrantes que vão estar presentes, e eu tenho certeza, vai abrilhantar demais. O ano passado nós tivemos Geraldo Rufino, foi sensacional, entre outros, claro. Tá? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as palestras, como que vai ser? Sim. Como você bem frisou, ano passado nós tivemos uma palestra magna, vamos chamar assim, né, que foi a palestra do Geraldo. E as demais no transcorrer do dia. Esse ano a ousadia do Cássio, do Júnior, das demais associações, dos nossos colaboradores de associações, Paulinho, tem que deixar aqui esse registro, né? A diretoria de uma associação, ela se desenvolve através dos colaboradores de associação, que estão ali no dia a dia, no balcão, no atendimento direto ao empresário, ouvindo as dores dos empresários, buscando soluções. Então a gente agradece muito a nossa equipe de colaboradores. E ouvindo eles, e eles foram ousados, começaram a fazer algumas sugestões. E aí, soma-se a isso com o Júnior aí, como disse o Cássio, o Júnior não para de trabalhar. Eles não foram abrindo mão de nenhum dos nomes que foram sugerindo, né? Então nós temos esse ano realmente grandes palestrantes. Se tornou uma tarde toda de muito conhecimento. Nós devemos abrir o evento com a presença do Marco Bertaioli. Marco Bertaioli é o presidente
foi presidente, né, da Facesp, hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas, ex-prefeito de Mogi, deputado estadual, deputado federal, defensor da microempresa, autor de projetos de lei nesse sentido. Então tem um vasto conhecimento nesse relacionamento do empreendedorismo com o poder público, que é fundamental. Não tem como o empreendedorismo caminhar se ele não estiver alinhado com o poder público, porque um pode sufocar o outro. Junto, eles vão muito longe. Exato. Então, o Marcos vem para falar sobre isso, falar do papel da associação comercial, da importância da associação comercial na cidade. E quando eu digo associação comercial, eu estou falando do empresário. Não existe associação comercial desconectada do seu empresário, né? É a soma dos empresários que formam a associação comercial. Não existe a associação comercial forte e o empresário e o comércio fraco. Isso não existe, né? O que muitas vezes pode existir é um comércio até consistente que ainda não se uniu os empresários em torno de uma associação comercial, tá? Que também é raro de acontecer. Normalmente a fórmula do sucesso é a junção dos dois, é a união dos dois. Então o Marcos vem para falar sobre isso, né? Depois nós temos um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto às associações comerciais, que é o turismo. Nós temos isso como bandeira para o desenvolvimento econômico da nossa região, aqui do Vale principalmente. O nosso Vale está muito concentrado no agronegócio, né? Questão nossa de indústria, em razão da represa, que tem uma lei, graças a Deus que tem uma lei, que, se eu não estiver enganado, é do deputado Curiati, que proíbe indústrias poluentes no entorno da represa. Quando ele fez isso, com certeza ele imaginava colher os frutos disso. E a região hoje colhe os frutos disso, porque a nossa represa, o Rio Paranapanema, é o rio menos poluído do estado de São Paulo. Então, assim, nós temos que... único. É praticamente único. Então, nós temos que tomar posse dessa conquista, desse presente que nós temos da natureza, né? Então, as associações têm criado esse movimento no entorno do turismo. Então, teremos lá... junto com o consórcio de municípios, que o prefeito Zé Ramiro tem nos dado a abertura, tem nos dado essa oportunidade, nós teremos lá a formação da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico Regional no consórcio de municípios. E o foco da Câmara Técnica é o turismo. Então vai estar lá o ex-secretário de Brotas, que é o Fábio Pontes, para vir falar da sua experiência, de como desenvolver o turismo numa cidade, numa região. E no nosso caso, a gente sempre fala regional. Não é de uma única cidade, é a região toda que ganha, né? E então, quando fala de turismo, é uma questão extra para a cidade, né? Perfeito, é isso. É esse dinheiro a mais que vem para a economia. Exato. É isso que vai fazer o diferencial, né? Então, as associações acreditam muito nisso, a gente aposta nisso, e nós precisamos envolver o poder público. Por quê? Porque para ter turista, eu preciso de boas estradas, mas para ter turismo, eu preciso de bons hospitais. Para ter turismo, eu preciso de segurança. Para ter turismo, eu preciso de zeladoria. Para ter turismo, eu preciso de regras claras para o comércio. E ter um bom comércio. E ter um bom comércio, que aí entra o papel da associação. Então, assim, não existe um bom serviço de turismo só pela beleza natural da represa. Não. Serviço de turismo é todo um acolhimento. E isso passa por diversas mãos. Então, e é isso que o Congresso se propõe. Que essas pessoas, que esses atores que muitas vezes se acham antagônicos até, né? Falar do poder público, da iniciativa privada, um tá de um lado, o outro é do outro. Não. Nós temos uma questão que nós temos que construir juntos. Então, o ano passado nós fomos agraciados, que tinha lá 16 prefeitos no evento. Foi uma grata surpresa. Esse ano nós esperamos de novo a participação dos prefeitos, dos secretários, né? Porque são atores importantes nesse desenvolvimento. E, claro, principalmente do empresário. Nós precisamos formar uma cultura, Paulinho. Nós já estamos dialogando com os secretários de educação para que o empreendedorismo se torne uma matéria obrigatória na grade curricular das nossas crianças da região do Vale do Paranapanema. Quando isso acontecer, de fato, nós estamos preparando uma geração para que os meus netos possam falar de turismo com muito mais conhecimento do que o Preto está aqui, que sabe muito pouco, e tem mais sonhos do que conhecimento. Mas a gente vai batalhar para isso e a associação comercial tem que cumprir o seu papel nessa missão. Você já vai falar já de mais palestrantes, sim. Mas eu quero puxar um assunto aqui junto com o Cássio, porque agora há pouco a gente estava conversando, né, bem antes de começar o nosso podcast, em relação comércio e turismo. Pela cidade ser
né, uma cidade, Estância uma turística. estância, o comércio tem que andar lado a lado. Exatamente, Paulinho. Uma cidade, como o Preto acabou de dizer, se não tiver receptividade, se não responder à altura, à expectativa dos turistas que aqui vêm, realmente não funciona. O trabalho nosso também da Associação Comercial é conscientizar as pessoas, os empresários, em parceria com o Sebrae, em parceria com outras entidades, treinar o pessoal, preparar as pessoas para estar recepcionando o turismo. Falta muito ainda, a gente reconhece isso, falta muito. Mas que nós disponibilizamos em parceria com o Sebrae todo quanto é tipo de treinamento, de serviço, para no sentido de conscientizar não só o comerciante, mas como o comerciário também da importância. É muito importante em qualquer estabelecimento comercial que uma pessoa, ao visitar esse comércio, tenha vontade de voltar. Assim como o turismo. O turista, ao vir para uma cidade igual a Avaré, pela beleza que tem por tudo, que ele tenha vontade, que fique aquela vontade de quero mais, eu quero mais e queira voltar para a cidade. O comerciante que não se preocupar com isso, não vai sobreviver, porque precisa mesmo. Nós precisamos do retorno, o comércio está aumentando e nós precisamos do retorno. A concorrência sempre cada vez mais ativa, mais tecnológica, e aqueles que não se atualizarem, e o papel da associação comercial é exatamente isso, proporcionar uma expectativa, proporcionar um ambiente de negócios para melhorar essa situação do comércio em relação ao turismo. Ô Júnior, você concorda que acaba se tornando, um evento como esse, acaba se tornando um espelho, uma escola? Sim, Paulinho. É importante destacar, né, que a criação desse evento foi feito para isso. Além de unir a região num propósito, né, de desenvolvimento econômico, que o Cássio destacou bem ontem numa conversa, que injustamente nós somos conhecidos como o ramal da fome. Quem tem um pouquinho da idade nossa aí sabe da história, né? E não somos mais, somos uma região de desenvolvimento. O agro, agora estamos brigando com o turismo, né? E o grande importante disso, Paulinho, é as sementes plantadas, né? A gente não foi criado esse congresso pelas associações para aparecer uma outra pessoa, mas sim para plantar uma ideia. Se você pesquisar no último ano, vê quantas prefeituras criou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na cidade. Praticamente muitas cidades da nossa região criaram. Por quê? Para trabalhar com isso, a semente foi plantada. Você viu lá no dia a união, quantas entidades envolvidas, quantos empresários, né? Porque a ideia nossa é mostrar que nossa região é riqueza. O próprio salão do evento, muitas cidades não conhecia uma estrutura que nós temos aqui em Avaré, linda, maravilhosa. É igual de falar de turismo. O turismo você não consegue fazer sozinho. Nossas cidades não têm tanto atrativo para ser sozinha. Então temos que fazer um roteiro turístico, regional. É isso, a briga das associações, agora com o apoio da Anvapa, aí junto com o prefeito Zé Ramiro, que está como presidente, o Preto como diretor. Então, o consórcio já estamos colhendo esses frutos, Paulinho. Então, esse ano que se passou, a gente viu que, graças a Deus, foi plantada a semente e estamos caminhando para colher esses frutos. Tá certo, Júnior. Preto, voltamos aos palestrantes. Claro. Exatamente. Serão, só para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos um palestrante, né? Âncora, vamos dizer assim. Nós temos 6. Rapaz. 6. É uma tarde toda, Paulinho. A gente convida e nós contamos muito com a presença do empresário, de todo aquele empreendedor, todo aquele que sonha com uma região melhor, ou aquele que está em busca de conhecimento, que tem vontade de construir o seu negócio, de ir para a iniciativa privada, viver esse sonho, essa paixão que é o comércio. Porque o comércio é apaixonante. Eu estou nele desde criança, junto com a minha família, com meu pai. Meu pai começou vendendo o que a gente hoje chama de mascate, né? De porta em porta, você entendeu? No carro, indo pro sítio. Tá lá com seus 82 anos de idade, graças a Deus, fazendo isso até hoje. Tem a loja física dele, mas a paixão dele é ir na casa das pessoas, é esse contato, é esse relacionamento. Então o comércio é isso. Então todo aquele que tem esse sonho, ele deve participar desse encontro, né? Essa tarde de aprendizado. É uma oportunidade, como eu disse. Nós teremos lá 6 palestrantes. E não vai ficar nenhum tema fora, Paulinho, com toda certeza. Eu falei para você do Marcos Bertaioli, nós teremos, falei do Marcos e falei do Fábio Pontes, né, que é do turismo. Do Fábio você não comentou, do não Fábio. Comentei? Então vou comentar agora. Do Fábio que é importante. Na questão do turismo, nós temos a presença do ex-secretário de Turismo de Brotas, tá? Que é o Fábio Pontes, que vem falar desse projeto de turismo. Então, quem está relacionado com isso,
pode ir lá que você com certeza vai agregar conhecimento, vai entender como é o caminho, vai facilitar, vai evitar erros. Né? E vem quando a gente fala da cidade de Brotas, a gente fala de turismo mesmo. Sim, por isso. Turismo lá hoje. E que turismo, né? Não, nós, assim, hoje eu estava de manhã vendo um vídeo e ele falava assim que é muito inteligente, né? Você aprender com os outros. Aprender com os outros. Então, assim, por que é que eu tenho que passar por um processo, errar, para daí eu descobrir? Se alguém já fez, com certeza quem fez teve os seus erros. E ele já está exitoso. Então nós temos que aprender com ele. Essa é a nossa intenção. Foi isso que a gente conversou muito com o Fábio Pontes e ele prontamente se dispôs a vir mostrar isso. Porque todo caminho, toda construção vai ter os seus erros. E se a gente já pega quem fez e está tendo êxito, nós vamos diminuir a quantidade de erro nosso e o sucesso chega mais rápido. Então nós teremos isso, né, esse convite. Depois nós temos o nome é Congresso Regional de Desenvolvimento Econômico. É regional. Então nós temos que prestigiar o que tem na região. Tá, Paulinho? Esse é um fator importante da gente destacar para o nosso empresário. Todos os estandes são disponibilizados primeiro e nós incentivamos e buscamos parceiros da região. Nós queremos mostrar a força da região. Nós só abrimos espaço para um patrocinador ou para uma empresa daquilo que não tem na nossa região. Tá? Essa é a vocação da associação comercial, ela promover a sua região. E nesse espírito, nós tivemos a grata surpresa do Cássio nos apresentar o professor Marcelo Cândido. Marcelo Cândido, aqui de Avaré, prata já da fez casa. uma palestra na RA10. Isso. E ele estará também lá, representando a região, mostrando isso. E nós somos capazes, Paulo. Nós temos muito. O que a região precisa? Ela precisa de oportunidade. E as associações reunidas, como disse o Júnior, não é uma sozinha, não é só Paranapanema, não é só Avaré, é as 19. O ambiente nosso é esse, é gerar oportunidade. Cada empresário, com o seu espírito, vai aproveitar melhor a sua oportunidade, do seu jeito, do seu modo, para o seu negócio, seja crescimento pessoal ou seja o crescimento econômico. Com toda certeza ele vai ter essa tarde. É uma tarde muito, muito gostosa de se passar. O espaço é muito bom, muito acolhedor. Ele vai ter todo o conforto. Amplo. Tem lá refeição. Não precisa se preocupar com praça de alimentação. Vai ter lá a alimentação da nossa região. Tá? Também. Gente daqui mostrando para todos os visitantes, porque deve vir gente das associações comerciais de quase todo o estado de São Paulo. Eu quero chamar até a atenção, porque no ano passado, a gente está comentando, fazendo algumas comparações, porque Sim. é o segundo agora. Claro. Sim. Mas é um evento, não é aquele evento cansativo, porque às vezes tem muita gente que fala, poxa, eu vou ficar assistindo uma palestra. Não é um evento cansativo. Para se ter uma ideia, eu acho que era mais ou menos umas 9, 10 horas da noite, quando acontecia a última palestra lá, aproximadamente no local, 600 pessoas. Estou mentindo? Perfeito. Então... Tinha 750 pessoas. Pronto. Exato. Tá, então todos os ingressos estavam vendidos, todas as cadeiras ocupadas. Mas, gente, quando a gente fala de um evento como esse, é um evento que toca mente, coração, tudo, cara. Sim. Tudo. E além disso, Cássio, também, ou Júnior, você tem um evento que você acaba conquistando amizades, troca de ideias, não é isso? Empresários, e um visando o outro. Eu pego uma ideia sua, o presidente da associação comercial de outra cidade vai bater um papo com você, e isso acaba... É união, é um puxando o outro, é isso mesmo, né, Júnior? Ou o Cássio? Deixar pro Cássio. Realmente é isso que acontece, sabe? Trocar experiências. O Preto foi muito feliz quando citou o secretário de turismo. Olha o que era Brotas e olha o que é hoje em termos de turismo. A região, o estado inteiro, a região inteira tem Brotas como um exemplo. É uma cidade pequena que acabou trabalhando muito as potencialidades turísticas que tem, e Avaré não perde nada para ninguém, e acabou trabalhando. Isso é relacionamento, isso é conhecimento, isso é troca de experiências. Uma vez, há muitos anos atrás, veio, não me lembro o nome, um especialista em turismo da Unesp, veio falar sobre isso aqui em Avaré. Teve uma reunião grande que teve, e ele falou, e é a grande verdade.
Avaré não pode pensar no turismo só em Avaré. Turismo tem que ser regional, tem que ter essa consciência. O cara vem para Avaré aqui, fica na beira da represa um dia, 2 dias, tem uma outra coisa para fazer, e daí? O que vai motivá-lo a voltar para Avaré daqui uns tempos? É ter oportunidade, vai passear em Santa Bárbara, vai em Brotas, certo? Tem que fazer um turismo receptivo para que a pessoa venha, goste, recomende e tenha vontade de voltar de novo. Porque se for só para vir conhecer a represa, uma vez que ele venha, 2, já matou a vontade, né? Então é essa que é a conscientização, o relacionamento, os interesses são comuns, isso é muito importante. Júnior. Completando a pergunta sua, a expressão do Cássio e do Preto, né? Com a vinda do Jorge Lima ano passado, ele ficou muito maravilhado com o evento. Porque é igual todos não imaginavam o tamanho do evento, não imaginavam o porte do salão, né? A acomodação Isso. foi fantástico. Foi. E também com isso, eu gosto de colher frutos e do network, né? Hoje, todos os projetos que ele lança lá na secretaria dele, ele comunica todas as associações comerciais para estarem junto. Então, a própria associação comercial ganhou com isso, a nossa região ganhou porque ele disponibilizou mais um funcionário para a região nossa, para trabalhar em cima disso. Então, o congresso só caminhou e a gente foi pro segundo, igual a gente brincou lá com essa pergunta lá, você perguntou para o ano passado, vai ter o segundo, né? Exatamente. Você perguntou, e vai ter, estamos aí divulgando, né? O Preto falou de alguns palestrantes, né? Então é uma tarde muito boa, vai ter vários temas, turismo, agro, desenvolvimento econômico, vendas, então é uma tarde muito, muito aconchegante para a população da região toda. Petro. Preto. Vamos para poder fechar. Nós teremos ainda relacionado a vendas, que boa parte do nosso público trabalha com isso, né? Exato. Então nós teremos Thiago Concer, eu acredito que é um dos melhores... É o número 1, né? Para falar sobre venda, técnicas de venda, então, ou seja... Ele é o número 1 hoje no Brasil. Eu acredito. É dos mais procurados. Sem Sim, dúvida, de vendas E uma palestra bastante técnica, então assim, para o empresário que trabalha com isso, que tem a sua equipe, que tem o seu líder de venda, leva ele lá para passar por esse treinamento, que eu tenho certeza que ele vai melhorar. Teremos também a palestra do Michael Lopes Dávila, também relacionada a vendas, muito boa. Assistimos a palestra dele em Águas de Lindóia, promovido pela federação. Olha para você ver o que é o trabalho das associações de maneira regional. Aquilo que a federação fez para o estado, a nossa RA10, a nossa região administrativa 10, o Vale do Paranapanema, está trazendo para a nossa região. O mesmo palestrante, ao mesmo nível. Então, assim, é uma oportunidade realmente grande. E para fechar, à noite, nós teremos o palestrante que o Júnior gosta de anunciar o nome dele, porque é fácil de pronunciar. Eu vou deixar para o Júnior anunciar. Nem eu quis anunciar aqui, viu? Eu vou deixar para o Júnior, mas só para ficar um registro, nós queremos agradecer muito, muito a parceria com o Sebrae. Só é possível conseguir esse palestrante desse nível, porque o Sebrae participou, acreditou no projeto já o ano passado, esse ano de novo, e eu tenho certeza que ele vai encerrar o nosso evento em grande nível. Vai ser uma palestra magnífica, que eu já tive a oportunidade de assistir. Ele fala de família. Muito. Filhos. E aí, para você ter algo, ter o seu comércio, ter o seu estabelecimento, você se tornar um empresário, você precisa ter família. Você precisa estar bem. Sim. Exatamente. Então, eu tenho certeza que as pessoas serão transformadas com a palestra dele. E eu vou deixar o Júnior anunciar ele, porque o Júnior tem mais facilidade. Júnior, anuncia. Vamos lá, eu só vou complementar a fala do Preto, né? O Marcelo Cândido, que é aqui de Avaré, né? O Prata Casa, vai falar sobre gestão de pessoas e futuro no trabalho. O Michael Lopes, Sim. especialista em venda também. Como aumentar seu faturamento e vender mais agora. Palestra sensacional. Nosso amigo aí, Thiago Concer, que hoje é o número 1 de vendas, né? Até estava falando com a equipe dele agora de pouco. As vendas não ocorrem por acaso. Então, você mandar sua equipe, pra gente mesmo fazer seu treinamento. E para encerrar a noite, né? O palestrante, que é o nossa cereja do bolo, né? Que é o nome sensacional, né? Marcos Pianger, né? Fala sobre família, sobre paternidade, relação humana, porque hoje a gente está se tornando muito tecnológico e esquecendo a relação humana, né? Mas ele vai falar sobre protagonismo e felicidade. Piangers. E um fato curioso que a gente gosta de destacar, né? O ano passado nós ficamos até quase meia-noite com o Rufino lá tirando foto. E o Pianger também é o mesmo perfil, então aquele pessoal que quer, depois do encerramento, ficar lá, vai ter um momento de registro com ele lá. E ele falou, o ano passado o Geraldo falou, olha, vou atender todo mundo. E foi. E ficou.
e ficou atendendo. E o Piante era o mesmo perfil, o mesmo perfil. E será com certeza uma palestra sensacional. Eu queria até tocar no assunto aqui, quando a gente fala da questão dessas palestras e vamos ter duas pessoas que vão falar sobre vendas. E isso coloca o comércio em evidência. Você que é de Avaré, agora você também que é de fora, você que é da região, traga um funcionário, escolha um funcionário para você trazer, para poder se tornar uma liderança dentro da sua empresa, dentro do seu estabelecimento comercial. Isso é importante, né, Cássio? Com certeza, Paulinho. Não só traga um funcionário, quem tiver condições, traga a equipe toda de venda. Exato. Vale a pena se ausentar um dia no local de trabalho e traga a equipe toda. Vai ser um treinamento mesmo, altamente técnico, com muito conteúdo, que com certeza vai ser diferente a partir da participação nesse treinamento. Então, a gente conclama os empresários aí, se não puder para mandar a equipe toda, às vezes é difícil, manda a equipe lá, vai mudar a fisionomia do negócio do empresário no setor de vendas. Realmente altamente técnico, que vai fazer com que as pessoas tenham a certeza que valeu a pena participar. Quem não participou vai perder muito. Preto, eu queria que você falasse agora da questão do credenciamento. O evento está marcado para começar às 14 horas. No cronograma, 14 horas, abertura oficial com autoridades. O credenciamento vai começar a partir do meio-dia, é isso? Meio-dia, isso. Aproveitando que você tocou no credenciamento, ainda temos alguns ingressos. O espaço lá, como você conhece, ele é limitado, né? Nós temos um número e nós não podemos vender ingressos acima daquele número. Então, aquele empresário, aquele que tem interesse, procure a associação comercial da sua cidade na região, que a associação foi distribuído entre as associações o número de ingressos. Então, procure a sua associação. O pessoal lá de Paranapanema, no caso, tem procurado a associação de Avaré aqui, Cerqueira César e assim por diante. Eu preciso fazer um registro, Paulinho, que nós estamos falando de turismo e muitas vezes a gente acaba se tornando um pouquinho bairrista e fala aqui da represa Jurumirim. Mas a nossa RA10, ela contempla até o Vale do Ribeira. Então nós temos um turismo de cânions, de natureza na região de Itapeva, uma associação muito importante que lidera aquela região e é nossa co-irmã, importantíssimo. E aí entra muito naquilo que o Cássio falou do turismo, né? Porque o turista não tem dono. É isso que nós precisamos entender enquanto região. O turista não tem dono, o turista tem sentimento. O turista procura trocar essa experiência. E quem melhor puder proporcionar isso é onde ele vai retornar, é onde ele vai ficar. Então é isso que nós buscamos integrar por meio das associações. Muitas vezes, alguns embates fora da iniciativa privada gera atrito. Nas associações, não. Nós somos parceiros. Então, nós temos nesta região aqui de Avaré, o Rio Paranapanema, como um atrativo, uma beleza. E nós temos na região de Itapeva a questão dos parques, nós temos os cânions paulista. Você sabia, Paulinho, por exemplo, que nós temos a segunda maior abadia do Brasil, está aqui na nossa região? É Itaporanga. As pessoas não sabem disso. Não sabem. Você entendeu? Então é essa construção, é esse caminho, é esse mundo de oportunidades que nós queremos trabalhar, tá? Mas voltando agora só para quem ainda não adquiriu o seu ingresso para o evento, tá? A partir do meio-dia, nós já teremos o receptivo. E por que nós marcamos meio-dia, Paulinho? Porque nós não queremos que atrasem nada. Nós não podemos atrasar. Nós estamos ajustando a pauta e a abertura oficial vai ser às 13h30. A partir das 13h30. Para que o pessoal chegue meio-dia, dê tempo de conhecer o espaço, conhecer os expositores. Nós teremos 40 stand. 40 stand. 40. Ainda temos, acho que uns 2 ou 3... que algum empresário queira expor o seu produto da região, a sua marca, dá tempo, procura a associação da sua cidade e ainda a gente consegue pôr a empresa dele lá no evento, tá? Tá certo, então. Agradecer demais ao Preto, Cássio, Júnior. E o convite está feito, viu, gente? Segundo Congresso de Desenvolvimento Econômico do Vale do Paranapanema, dia 27 de novembro, horário do credenciamento ao meio-dia, a partir das 13h30.
Já todo mundo Abertura oficial? no salão para a abertura. O salão será no salão de eventos do EcoBlue, Isso, ali perto da represa. perto da represa, um pouquinho antes de chegar na represa. Sim. Fica na rodovia João Melão, quilômetro 273,5, a SP255, represa de Jurumirim. Demais agradecer a todos vocês. Eu queria que colocasse a mão aqui, ó, para essa união, cara. Eu tenho certeza que nós estaremos lá juntos para mais um Congresso Regional de Desenvolvimento Econômico do Vale do Paranapanema. Até Um lá. abraço, até lá. Obrigado.